Boa tarde, senhores e senhoras presentes. Como ela falou, eu sou chefe da seção de inovação, é uma unidade vinculada à Secretaria de Gestão Estratégica lá do Tribunal da 8ª Região, que cuida especificamente, o carro-chefe da minha unidade é melhoria de processos. Então, deixa eu começar aqui. Eu vou falar para vocês, tentar passar da melhor maneira possível essa ideia que surgiu em meados de 2011 para 2012, Plano de Projeto de Licitações Sustentáveis. Anteriormente chamava-se Plano de Projeto de Licitação, mas já tinha esse item da sustentabilidade, essa preocupação com sustentabilidade nesse instrumento aí. Bem, o que é um PPLS? Eu vou falar um pouco da experiência do TRT com a implantação desse PPLS, mas antes eu vou definir para vocês o que é um PPLS. PPLS nada mais é do que um instrumento de planejamento da licitação. Ele vem assim, a substituir em parte aquela parte do planejamento, a parte que compõe a fase interna da licitação, que é onde a gente começa a elaborar aquele termo de referência, o projeto básico, para quem conhece, que é da área. Sabe que aquilo dali dá um trabalhinho bem legal, e vira e volta, retorna para a gente fazer os ajustes, né? Retorna a assessoria jurídica para a gente fazer os ajustes, aí faz os ajustes, aí depois volta de novo para a gente fazer novos ajustes, e assim a licitação vai comendo tempo, vai terminando o ano e a gente não consegue avançar. Então, ele surgiu justamente de um trabalho de melhoria de processos. Nós focamos em alguns pontos do processo crítico que nós verificamos, mas eu vou avançando os slides que está aí, eu acho que as imagens vão explicar melhor para vocês. Bem, eu vou fazer uma breve contextualização, como surgiu, onde se enquadra, quais as vantagens desse instrumento, a solução que nós encontramos, né, com esse instrumento e os resultados que nós obtivemos com o PPLS. Bem, nosso planejamento anterior, que tinha um marco temporal de 2007 a 2013, nós tínhamos basicamente 3 necessidades traduzidas em metas, que uma era reduzir o prazo médio de tramitação do processo administrativo, a outra era o custo do processo administrativo muito alto, basicamente em decorrência desse prazo elevado de tramitação, né? E alcançar 100% de aplicação de recursos orçamentários estratégicos ao final de cada exercício. Então, nós identificamos, para tentar resolver esses entraves e tentar alcançar essas metas estratégicas, nós começamos a trabalhar os processos administrativos, já que eram relacionados diretamente ao processo administrativo, identificamos um processo crítico, que era o processo da licitação. Basicamente, parte desse processo crítico se fixava na fase interna. Os maiores problemas estavam na fase interna da licitação. Quais eram esses problemas? Haviam inconsistências, né, frequentes no termo de referência do projeto básico, aquele vai e vem, né, vai, volta, vai e volta. E ausência. A gente detectava que nesse termo, no padrão que era utilizado, inclusive esse termo de referência do projeto básico, nós temos no nosso manual de processo administrativo, está lá o modelinho, quem quiser usar, e as pessoas passavam a usar esse modelo, que está lá, padronizado, mas só que começavam a colocar coisas que não havia necessidade de colocar, alguns elementos que não precisava colocar naquele momento de planejamento da licitação. Detalhes de contrato, detalhes de multa contratual. Então, ficava uma coisa meio misturada naquele momento de planejamento crucial, né, para que houvesse uma licitação de sucesso. Então, havia ausência de padronização, o planejamento era comprometido, né, controle de prazos, não havia um controle de prazos e não havia uma visão sistêmica do processo. O que acontecia? Nessas idas e vindas do retorno do processo assessoria e unidade requisitante, que elaborava o termo de referência, as pessoas não se davam conta que o tempo estava passando. E o tempo passando, e quando via final do ano não dá mais para licitar. Perdemos o recurso, temos que devolver para o CCJT. Então ficava complicado. Então, era necessário dar essa visão do processo, e por isso foi feito esse trabalho em cima desse procedimento licitatório, desse processo de licitação. Consequências desses problemas, excesso de procedimentos, dificuldade de análise dos processos, porque de tantas idas e vindas, ficavam coisas, às vezes, ali pelo meio, e só ia pegar de novo lá quando o edital já tinha sido publicado, aí vinha a contestação e tudo mais, e gerava uma série de problemas aí, frequência de diligência, essas idas e vindas, demora na tramitação, e havia uma desconexão da execução do orçamento e a estratégia institucional. Não havia um vínculo
Por quê? Porque perdia-se algumas licitações, né, importantes para o tribunal em função dessas demoras, e no final do ano vamos utilizar registro de preço, está aí, registro de preço à vontade, vamos começar a comprar, porque se a gente não comprar, a gente vai perder o orçamento, vai ter que devolver, e não é justo, né? Isso acontecia bastante. Bem, nós fizemos então um mapeamento do processo da licitação, processo licitatório, basicamente da fase interna. Isso aqui é um modelo diferente de mapeamento de processo. Nós utilizamos uma ferramenta chamada mapas mentais, mas aqui dá para ter uma visão bem interessante. O usual é o BISAG, né, o fluxograma, né. Aqui nós usamos o mapa, mas só foi tipo um ensaio, mas que deu certo para mostrar realmente o que acontecia. Aqui, olha, aqui é o fluxo do processo. Requisitante, secretaria administrativa, ordenador da despesa, setor de licitações, financeiro, aí gabinete da presidência, encaminhar para a assessoria jurídica. Aí nesse ponto aqui é interessante, assessoria jurídica, aqui está a AJA. Observe que tem vários retornos aqui em vermelho para a assessoria jurídica. O que é isso aqui? Bateu lá, a assessoria jurídica baixava em diligência, aí tramitava o processo, batia aqui para expedir a licitação, eles detectavam que tinha uma outra consistência, saneava a inconsistência e retornava para a assessoria jurídica. Ela dava um novo parecer e o processo tramitava. Chegava aqui, uma nova diligência para eles resolverem. Aí voltava. Quer dizer, volta para a assessoria jurídica. O processo com isso ia atrasando cada vez mais e prejudicando a execução do orçamento. Bem, qual foi a solução que nós encontramos com esse mapeamento, né, que foi com esse diagnóstico que nós fizemos do processo licitatório? Bem, começamos a verificar que havia uma necessidade da melhoria do fluxo da fase interna da licitação, de eliminação de rotinas que não agregavam valor. Então, tinha várias rotinas que eram só para despacho. Vai o diretor-geral só para ele dizer de acordo, encaminhar para o setor de licitações, ia lá só para, né, às vezes, só para dizer um de acordo, para disparar, quer dizer, o processo passava por vários setores que não agregavam valor, não precisava ir necessariamente para aquelas unidades. Não havia campos específicos, nós devemos inserir campos específicos de alinhamento estratégico operacional à proposta orçamentária e alinhamento à proposta orçamentária anual no planejamento da licitação. Isso aqui foi um diferencial também dessa solução que nós encontramos, que é instituir uma comissão multidisciplinar para análise prévia desses instrumentos, desse planejamento da licitação. O que acontece aqui? Antes do processo chegar até a assessoria jurídica, ele passou por uma comissão multidisciplinar. Por exemplo, eu sou lá da área de TI. Eu vou fazer um termo de referência, por exemplo. Isso é um exemplo, fantástico. E conheço bastante de TI. E vou lá, especifico bem meu material, tá, tudo bem. Aí faço meu termo de referência. Tudo bem. Mas eu não tenho conhecimento jurídico, tem algumas questões jurídicas que eu teria que colocar, teria que prever nesse termo de referência. E agora? Mas já foi meu termo de referência. Chegou lá no ordenador de despesa, que no nosso caso é ele que aprova, aprovou, tramitou o processo, chegou na assessoria jurídica. Vai voltar. Certo? Então, o que acontece? A comissão multidisciplinar, ela é composta de vários servidores de diversas áreas do tribunal que fazem uma análise prévia desse, agora, PPL, certo? Uma análise conjunta, eram sobre esse termo, e aí sim, o ordenador de despesa, após ter o feedback dessas pessoas, desses componentes, sim, autoriza a liberação desse termo de referência para ele depois compor uma minuta de edital e a licitação ser disparada. E detalhe importante aqui, essa análise ela é feita na nuvem, de forma compartilhada. Nós utilizamos uma ferramenta do Google, que é o Google Drive. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos esse termo, esse PPL, num ambiente onde todos os membros da comissão têm acesso e cada membro vai analisar uma parte do termo. Ali mesmo, então, a demora é bem rápida, essa análise, né? E, a partir dali, o próprio ordenador já despacha ali mesmo e libera o termo para licitação. Prazos para assinamento de consistências, a gente
detectou que havia necessidade de estabelecer prazos para saneamento de inconsistência, porque o que havia assim, não havia um controle de prazos. Então, a assessoria jurídica, por exemplo, saneia a inconsistência X do termo de referência, retornando 1.000 autos. E aí? Aí, como não tinha uma ideia de que se não saneasse em 2 dias ou em 1 dia aquilo ali, não ia ter tempo hábil para disparar a licitação, para ter o contrato firmado no final das contas, era mais um problema para executar o orçamento. Porque muitas das vezes perdia o prazo por às vezes, detalhezinho para sanear. Inserção de critérios de sustentabilidade ambiental. Isso foi realmente decorrência da resolução CSJT 103/2012, aquela cartilha de sustentabilidade. Nós inserimos esses critérios como uma obrigação já do requerente, do requisitante. Se ele tivesse alguma dúvida sobre esses critérios, ele recorria à comissão, algum membro da comissão, que tivesse conhecimento sobre esses critérios, e ali ele poderia compor o termo de referência, no caso o PPL, já com esses critérios de sustentabilidade ambiental. E um membro da comissão ele tinha expertise com relação a esses critérios, também tem essa expertise com relação a esses critérios, para poder dar o feedback sobre a adequação daquele termo, respeitando os critérios predefinidos aí de sustentabilidade. E mais um diferencial, nós resolvemos fazer o que se chama projetizar a licitação. O que é projetizar a licitação? Dá uma conotação de projeto para a licitação, porque a licitação ela tem um início, meio e fim, certo? 5 minutos já só. E eu estou falando rápido, aqui. Projetizar, mas eu já estou encerrando. Projetizar a licitação. Adotamos alguns elementos do PMBOK. Quem conhece o PMBOK é um guia prático que reúne as melhores práticas em gerenciamento de projetos. Alguns elementos dali, inserimos nesse novo termo chamado PPL-S agora. Então aqui dá para vocês terem uma noção do processo que nós fizemos aqui da fase interna da licitação. Aqui já é um novo modelo. Aqui tem um computadorzinho aqui, 3 coisinhas que para demonstrar que a análise conjunta prévia do termo de referendo do PPL, no caso na nuvem, e aqui o processo tramita e com muito menos inconsistências, certo? Então a ideia foi essa mesmo, de fazer uma melhoria de processo e tentar resolver essa questão da fase interna da licitação. Bem, quais são as vantagens? O que a gente conseguiu com a implantação do PPL-S? Cultura de projetos, disseminar a cultura de projetos na área administrativa, padronização, cumprimento das exigências constantes do Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho e outras normas legais vigentes. Porque o que acontece no modelo, eu vou passar rapidamente depois o modelo, para vocês verem que no modelo de PPL-S ele tem todas as orientações com relação à legislação vigente daquele item que você está preenchendo, seja estimativa de custos, pesquisa de mercado, seja a parte da especificação do material, do serviço, está tudo ali. Facilitação da análise, porque a gente colocou campos, campo 1, campo 2, campo 3, e na análise conjunta da comissão multidisciplinar, aquela análise prévia que eu falei anteriormente, eles dividem assim, olha, você vai ficar com campo 1, campo 2, eu fico com campo 3, que é a parte orçamentária que eu entendo mais, o fulano vai ficar com a parte, o item 4, 5, que é a parte de fundamentação legal, que ele entende um pouco mais da lei de licitações e outras normas vigentes, e assim facilitou bastante a análise. A própria padronização já facilita a análise. Mais qualidade no planejamento da licitação, que era o que a gente queria, porque a gente investe mais tempo no planejamento para a execução ficar mais célere, que é a lógica, né? Que quem conhece sabe que é assim que funciona. Banco de projetos de licitação. A ideia de padronização, ela faz com que a gente comece a criar um banco de projetos de licitação sustentável, banco já padronizado, com todos os modelos, para quem quiser consultar, tomar por base um modelo daquele, nós temos ali o banco já organizado, e as pessoas vão lá, consultam e começam a fazer seus PPLs, no caso. E o vínculo do orçamento à estratégia. No próprio PPL, no modelo de PPL, tem lá o alinhamento estratégico e alinhamento com a proposta orçamentária. Inserimos esse campo lá. Bem, aqui é só você mostrar o PM, um exemplo dos processos do PMBOK, né? Utilizamos algumas coisas aqui, utilizamos como planejar, aqui a parte de estimar a duração das atividades, o cronograma. Eu vou mostrar aqui mais adiante como é que foi feito isso. Bem, essa aqui é a estrutura básica de um PPL. Tá? Ela vem com a identificação, o escopo, identificação do que é a licitação, que se trata a licitação, o escopo, que o termo de referência é objeto, né? A gente fez uma analogia com o PMBOK aqui, forma de execução do serviço ou entrega do material, que é também do termo de referência, motivação. Aqui também um diferencial. Às vezes o processo ele
faltava muito da assessoria jurídica para você justificar melhor. As pessoas não entendiam o que era justificativa. Por exemplo, vamos comprar mais copos descartáveis. A justificativa para adquirir mais copos descartáveis era porque está faltando no estoque. Só isso. A assessoria jurídica não entendia que isso era justificativa plausível o suficiente. Nós demos uma melhorada e colocamos a palavra motivação. Nesse campo motivação tem uma série de elementos que o requisitante deve preencher, como boas práticas, o que estão comprando por aí, o estoque atual, digamos assim, a previsão de demanda. Então, ali fica mais assim, uma coisa mais consistente para justificar realmente a necessidade de uma licitação. Recursos humanos, a equipe que faz parte do caso do procedimento licitatório, né, aquela pessoa. Cronograma, um grande diferencial também, um cronograma para controle de prazos do processo licitatório. Custos, qualidade do projeto, aqui está inserida a qualidade do projeto, a questão da sustentabilidade ambiental. Tá? Riscos da licitação não ocorrer, o que fazer? Às vezes o processo fica parado na mesa do servidor, porque ele não sabe o que fazer se acontecer algum problema com aquele processo. Então, a gente tenta mitigar esses riscos colocando algumas orientações no próprio PPL. A aprovação do projeto, justificativa de não aprovação e controle de versão. Vamos lá. Aqui eu vou passar rapidamente, que o meu tempo eu acho que já está quase no final e vai ficar pouquíssimo tempo para pergunta. Vamos lá. Modelo base de plano de projeto de licitação. Esse aqui é um modelo que serve de base para o servidor fazer uma solicitação de licitação na modalidade pregão para bens e serviços. Aqui, tudo que está em azul é orientação. E aqui vem. É simples. Olha aí, o plano, a identificação do plano, o escopo. Aí tem a orientação, como ele vai definir esse escopo. Aqui um exemplozinho aqui. Aí vem forma de execução, serviço, entrega de material, aqui as exigências legais todas, responsabilidade, o que ele vai ter que preencher aqui. Ficava na dúvida, eu vou ter que colocar multa contratual aqui, não precisa, tá aí. O que tem que ser preenchido já está aí orientando. Tá? Motivação, aquela questão que eu falei, situação atual, melhorias esperadas, boas práticas, alinhamento estratégico e alinhamento tático operacional, conforme o caso. Aqui. Equipe do projeto, as pessoas, magistrados e servidores participarão ativamente do projeto desde a fase de planejamento. Tá? Esse aqui, o cronograma, etapas e prazos da licitação, aqui esses prazos aqui, ó, plano de projeto aprovado, processo atuado, instruído, aqui são orientações, minuta de edital aprovado pela assessoria jurídica, 15 dias, que é o prazo que nós damos lá institucionalmente legal, que são prazos legais da fase externa da licitação. É importante ele saber, na fase interna da licitação, quanto, em média, vai durar a fase externa. Porque não adianta você começar uma licitação com 2 meses para terminar o ano, só a fase externa, que são prazos legais, que tem que ser respeitados, não vai dar condições de você finalizar a licitação e ter o contrato assinado até o final do ano. Então, esse cronograma realmente é um diferencial também que dá para você começar a se organizar e fazer tipo assim, um cronograma de elaboração dos seus termos, dos seus planos de projeto de licitação, para que corra tudo bem durante um ano e você tenha uma execução orçamentária adequada ao que foi planejado. Estimativa de custos, classificação orçamentária, fundamentação legal, isso também já tem no termo de referência. Aqui, qualidade do projeto, cumprimento dos critérios de sustentabilidade ambiental, aí é o S do PPLS. Né? Aqui tem um anexo que eu não vou mostrar, até porque não vai dar tempo, eu não inseri em função disso, porque vários detalhes, vem daquela cartilha de sustentabilidade ambiental, tem vários critérios que têm que ser preenchidos, e esses critérios a gente insere, inclusive, na nossa pesquisa de mercado. Quando a empresa que vier fornecer um serviço, um material para a gente, prestar um serviço, ela vai ter que responder se ela cumpre ou não aqueles critérios de sustentabilidade exigidos na nossa cartilha. Indicadores do projeto, como eu falei, nós temos que observar como é que anda, riscos, né? E a aprovação do projeto, do PPL. Aqui tem um despacho, já está tudo padronizado, justificativo em caso de não aprovação e um controle de versãozinha que a gente tem aqui. Resultados que nós alcançamos com o PPL. Bem, aqui eu vou fazer um parêntese, porque o que aconteceu? Nós tínhamos estávamos assim, de vento em popa com o PPL em 2012, aí veio uma nova administração em 2013, aí, por questões, não sei, políticas, burocráticas, não sei, houve uma descontinuação nesse instrumento, na utilização do instrumento, mas foi muito bom. Porque aconteceu? Quando descontinuaram, começou de novo as licitações a atrasarem. Aí veio o novo presidente e disse, pô, como é que estão os prazos das licitações? Estão muito extensos, vamos voltar ao PPL de novo. Aí voltaram o PPL agora, inclusive aí demos uma nova roupagem, né, incluímos o Szinho, e agora vai
de vento em popa o nosso PPL. Alinhada a essa ideia do PPLS, na realidade o PPLS ele casou perfeitamente com essa ideia de alcançar um índice de sustentabilidade em 70% até 2020, que é uma meta do nosso novo planejamento estratégico, certo? E nós medimos essa sustentabilidade através da mensuração da quantidade de compras e contratações sustentáveis realizadas e a gestão desses recursos de bens públicos e resíduos gerados. Ou seja, quantidade de compras e contratações sustentáveis realizadas. Já tem lá obrigatoriamente um item no nosso PPL, que é obediência aos critérios de sustentabilidade. Então, a gente busca sempre isso, e isso vai viabilizar o alcance dessa meta institucional. Gente, era isso que eu tinha para falar sobre PPLs. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, pode perguntar. Está aí o nosso contato, cogés@trt8.jus.br, nosso número de telefone também para contato. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês acharem que é interessante perguntar. Muito obrigada. Só vou pedir para que sejam breves, que a gente passou um pouco do tempo. Primeiramente, parabéns pela clareza da apresentação. Como é a composição dessa comissão? As pessoas têm dedicação para ela, elas continuam em suas unidades, que eu vi que ela é multi. Como é essa composição? Elas continuam nas suas atividades lá, mas elas seriam de outra forma demandadas, certo? Então a gente não se preocupou muito com isso, porque se eu tivesse um problema, por exemplo, de especificação de uma legislação, por exemplo, olha, você não especificou essa legislação que tem que ter obrigatoriamente nesse planejamento, no termo de referência, por exemplo, você não especificou, obrigatoriamente a gente teria que consultar essa pessoa por telefone ou ir lá com ela. Então a gente não se preocupou com isso. Então, elas continuam essas atividades e prestam esse apoio, são, digamos assim, designadas. Essa comissão ela tem um pessoal que é fixo, mas, eventualmente, a gente pega alguém que tenha um conhecimento mais específico daquela aquisição, daquele serviço, e chama para ela dar uma opinião sobre o que foi planejado. Coloca ela na nuvem também, ela vai dar a opiniãozinha dela lá e pronto, acabou. É só aquele comentário que ela faz ali do lado, e o próprio requisitante que está interagindo com a comissão, ele já faz o ajuste lá. E coloca o comentário, olha, ajuste providenciado. É uma coisa bem dinâmica. Estamos com um probleminha, a gente vai ter que dar continuidade à próxima apresentação. Tem muitas perguntas ainda? Não, né? Então, ótimo. O e-mail dele está ali. Desculpa a honestidade, mas eu estou preocupada que tem mais 3 apresentações. Muito obrigada. Próxima